Então, antes de começar a explicação sobre o Uniswap, é interessante entender, né, qual que é a importância desse protocolo. A Uniswap, em menos de 3 anos, já teve mais de 130 bilhões de dólares em volume de trading, ou seja, mais de 130 bilhões de dólares foram negociados na sua plataforma. Tem uma integração aí com mais de 200 protocolos DeFi, então ela é um dos grandes pontos, né, desse ecossistema de DeFi junto com a Aave, com a Compound. Além disso, ela teve um registro aí de mais de 37 milhões de operações de trading, ou seja, ela é uma plataforma extremamente utilizada por diversos usuários, então ela está se tornando uma das maiores plataformas do mercado de criptomoeda, está entre as top 20 maiores ativos em termos de valorização, em termos de capitalização de mercado, e cada vez mais tem ocupado aí uma relevância, inclusive sendo a plataforma que mais utiliza ali a rede do Ethereum e uma das maiores plataformas em termos de custo de gas, ou seja, ela está sendo extremamente utilizada, extremamente visada aí pelos investidores de criptomoeda. E compreender essa plataforma, sem sombra de dúvida, é um dos passos essenciais para você entender de fato a fundo o mercado de DeFi. Para entender por que, né, a Uniswap é tão importante, porque tantas pessoas utilizam esse protocolo, primeiro é legal entender um pouco dos diferenciais dessa plataforma de uma exchange descentralizada quando comparada a uma exchange normal. A Uniswap apresenta aí 31 mil pares de ativos listados em sua plataforma. Isso significa que para qualquer projeto que está iniciando agora, seria muito mais fácil você ingressar na Uniswap, porque você é a única barreira, né? A necessidade de liquidez é a única barreira do que você entrar em qualquer uma dessas grandes corretoras. Então, pensando em termos de acessibilidade para os investidores que querem iniciar no mercado, né? Pegar projetos mais iniciais dentro do mercado de criptomoedas, a Uniswap se torna fundamental. Porque além de você conseguir essa facilidade em termos de listagem, você também pode ser provedor de liquidez e ganhar taxas significativas quando você entra nos pools de liquidez da Uniswap. Pensando um pouco em segurança, é interessante também lembrar, né, que o mercado de exchanges centralizadas já sofreram com diversos hacks. Para você ter uma noção, só entre 2017 e 2020 foram roubados mais de 9,8 bilhões de dólares de exchanges. O que isso significa? Basicamente que a custódia de um terceiro ela é muito arriscada. E uma das melhores maneiras de você evitar a custódia de um terceiro é exatamente fazendo a negociação via DEX, que você pode negociar os ativos que estão dentro, por exemplo, da sua cold wallet, tendo uma segurança muito maior. Então, esses são os dois fatores aí que têm chamado bastante a atenção do mercado e têm ajudado aí o crescimento do setor de DEX. E por isso é interessante a gente fazer um overview completo, né, do histórico desse setor. Então, falando um pouco sobre o histórico da Uniswap, a Uniswap foi fundada em novembro de 2018, ali quando ela tinha um pouco mais de 200 seguidores na sua página do Twitter, com a ideia de ser aí uma das primeiras maneiras de você conseguir transacionar, ou seja, trocar criptomoedas em um ambiente descentralizado. Ela lançou em um modelo em que você poderia listar, né, tokens ERC20, ou seja, aí o principal padrão da Ethereum, pareados no Ether. E o que isso significa? Basicamente, você não conseguia ali negociar dois tokens ERC20 de maneira direta. Então, por exemplo, eu não poderia fazer uma troca entre Chainlink e o USDC. O que eu teria que fazer era pegar meu par de Chainlink, trocar por Ethereums e depois de Ethereums trocar para o USDC. Isso foi a versão inicial e ela acabou sendo uma versão interessante que chamou a atenção do mercado, mas ainda muito pouco funcional. E por esse motivo, ela lançou ali em maio de 2020 a sua versão V2, onde ela possibilitava ali a troca entre tokens ERC20 e tokens ERC20. Basicamente, isso abriu uma gama de possibilidades com uma facilidade muito grande para a realização de tradings e chamou a atenção aí de diversos provedores de liquidez para o mercado de DeFi. Inclusive, é considerado aí um dos grandes pontos, um dos grandes marcos para o mercado de DeFi, para a gente ter visto aquele DeFi Summer, que foi aquele momento de valorização exponencial desse mercado. Em agosto de 2020, a gente teve a criação do seu principal concorrente, que é a SushiSwap, que basicamente é uma plataforma que copiou ali toda a funcionalidade da Uniswap e foi inclusive um dos pontos que fez com que a plataforma lançasse o seu token de governança em setembro de 2020. E aí você tem o token Uni através de um airdrop, que presenteou aí diversas pessoas que tinham utilizado a plataforma com 400 tokens Uni, podendo ser utilizados ali em votações e alterações naquele algoritmo. Por fim, a gente vai ter agora, em maio de 2021, o lançamento da Uniswap V3, que promete, além de melhorar e muito o seu sistema de liquidez, também conseguir tornar as transações ainda mais baratas dentro da plataforma e, por fim, criar um modelo de licença, impedindo as cópias, né, de modelos semelhantes a ela, como foi feito, por exemplo, pelos fundadores da SushiSwap.
Então a gente tem um histórico aí de grande evolução e grande impacto dentro do mercado de DeFi. E depois de ter todo esse overview histórico, é natural que a pergunta que fica é, mas e aí, como a plataforma da Uniswap funciona? Um pouco diferente, né, do que a gente está habituado de uma plataforma tradicional, que a gente tem aquele conceito de order book, ou seja, que basicamente as pessoas vão lançando ordens e preços, e aí as exchanges basicamente têm o papel de ser um pool dessas ordens e criar um match entre esses preços, né? Então conectar o par comprador com o par vendedor. A Uniswap ela funciona com um modelo que a gente chama de Automated Market Maker, que basicamente é um modelo de liquidez especial, em que o preço do ativo é dado por uma equação. Então, basicamente, ela tem uma curva igual a essa daqui, em que a quantidade do ativo presente no pool afeta o valor dele. E normalmente, quanto maior o seu trade, mais caro você paga por aquele ativo. Então, esse é um dos pontos fundamentais para entender, né, como na funcionalidade da Uni, até porque se você utiliza aí um par com pouca liquidez, você pode acabar pagando muito caro se você não souber muito bem utilizar esse recurso. Além disso, essa curva também permite que as pessoas que querem aumentar a liquidez dos pares possam ser market makers, ou seja, provedores de liquidez, e com isso eles ganham uma taxa. Toda pessoa que é um provedor de liquidez, um market maker da Uniswap, ganha parte das taxas que ela cobra para a execução de ordens, que hoje estão em torno de 0,3%, e com a atualização da Uniswap V3 vão variar de 0,05% a 1%. Então, é um modelo de negócio bem interessante e que se mostrou aí já bastante rentável para a Uniswap. Então, a grande pergunta que fica é, a Uniswap é um bom investimento ou não? Pensando nesse modelo de negócio que ela rentabiliza através das taxas, ou seja, cada volume transacionado você ganha aí 0,3%, né, em cima disso. Hoje, essas taxas são revertidas para os seus market makers, ou seja, as pessoas que provêm liquidez para essa plataforma, o que faz que a plataforma tenha mais liquidez, mais robustez e atraia novos usuários. A grande questão é que, assim como as startups do Vale do Silício na década dos anos 2000, a Uniswap também vai chegar ao seu ponto de maturidade, e nesse momento é completamente plausível que boa parte dessas taxas se tornem dividendos para as pessoas detentoras do token de governança, assim como já é feito em alguns protocolos DeFi. Então, isso pode tornar a Uniswap um grande investimento, inclusive a plataforma do futuro, dado primeiro suas vantagens competitivas em relação às exchanges tradicionais e segundo, a sua grande capacidade de atualização e evolução que ela mostrou ao longo do tempo.